Eu não sou o tipo de pessoa que se assusta fácil. Já viajei sozinho várias vezes, já fiquei em lugar estranho, cidade pequena, estrada isolada. Nada nunca me incomodou de verdade. Até esse Airbnb. No começo, não tinha nada de errado. Era até bom demais pelo preço. Casa inteira, isolada. Fica a uns 20 minutos da cidade mais próxima. O tipo de lugar perfeito para descansar. Ou pelo menos, era o que eu achava. Quando eu cheguei, já estava começando a escurecer. Isso foi a primeira coisa que me incomodou. Não a casa, mas o caminho. Muito vazio, silencioso demais. Sem outras casas por perto, sem luz na estrada. Só mata e aquele tipo de silêncio que parece pesado. Mas ainda assim, nada absurdo, só estranho. Eu estacionei, peguei minhas coisas e fui até a porta. A chave estava na caixinha como combinado. Tudo normal. Até aí. Quando eu entrei, a casa estava arrumada demais. Não limpa, arrumada. Como se alguém tivesse saído não faz muito tempo. Isso já me deu uma sensação esquisita, porque não era cheiro de limpeza. Era cheiro de casa ocupada. Mas ignorei. Pensei, deve ser impressão. Entrei, fechei a porta, deixei minha mochila no sofá e comecei a andar pela casa, só para conhecer o lugar. Sala, cozinha, banheiro, quarto, tudo aparentemente normal. Mas tinha um detalhe, pequeno, quase imperceptível. As coisas não estavam exatamente no lugar. Tipo, uma cadeira levemente puxada, uma porta meio aberta, um copo na pia, como se tivesse sido usado e só deixado ali. Nada demais, separadamente, mas junto, começava a incomodar. Mesmo assim, eu continuei. Fui até o quarto. Abri o guarda-roupa, vazio, como deveria. Mas quando fechei, eu tive aquela sensação, a primeira, rápida, instintiva, como se tivesse alguém me olhando. Eu virei na hora, rápido, mas não tinha ninguém. Claro que não. Só o quarto. Silencioso, parado, mas a sensação não sumiu completamente, só diminuiu. Isso foi o suficiente para me deixar alerta. Eu respirei fundo, tentei rir da situação. É só o lugar. Casa diferente. Normal, mas no fundo não parecia normal. Parecia observado. E então veio o detalhe que eu não consegui ignorar. Eu voltei para a sala, peguei o celular para mandar mensagem avisando que tinha chegado. E foi aí que eu percebi. A porta que eu tinha fechado quando entrei, estava entreaberta. Quando eu vi a porta entreaberta, eu não corri, não na hora, porque ainda tinha uma explicação lógica. Tinha que ter. Talvez eu não fechei direito. Talvez o vento, mesmo não tendo vento nenhum, mesmo estando tudo fechado. Mas eu precisava testar. Eu fui até a porta, devagar, sem fazer barulho. Segurei a maçaneta e dessa vez eu prestei atenção. Fechei, com força, até ouvir o clique. Claro, definitivo. Fiquei olhando por alguns segundos, esperando. Nada. Ela não se mexeu. Então eu dei 2 passos para trás, sem tirar o olho da porta. 3 passos, 4, nada, tudo parado, silencioso, normal. Eu soltei o ar devagar. Ok, foi impressão. Mas aí eu decidi ir além, porque aquela sensação não tinha ido embora. Ela só estava quieta. Eu peguei meu celular, abri a câmera e virei para trás, gravando, como se fosse uma brincadeira. Mas não era. Era teste. Eu comecei a andar pela casa, sem olhar diretamente para trás, só pela tela. Sala, cozinha, corredor, nada. Tudo normal. Mas quando eu virei pro quarto, a imagem no celular travou. Por 1 segundo só, mas travou. A tela congelou e voltou. Eu parei, na hora. Meu coração acelerou um pouco, mas ainda controlável. Internet, celular ruim, qualquer coisa. Mas então eu fiz algo mais direto, mais claro, mais difícil de ignorar. Eu peguei uma cadeira da cozinha e coloquei no meio do corredor.
exatamente no centro, de um jeito que não dava para passar sem mexer. Olhei bem, memorizei a posição e fui até o quarto. Fechei a porta, fiquei ali dentro, em silêncio, esperando. 1 minuto, 2, 3, nada. Silêncio total, mas a sensação voltou. Mais forte agora, mais presente, como se alguém soubesse que eu estava tentando. E então veio o som, baixo, seco, vindo do corredor, um arrasto leve, quase como madeira raspando no chão. Meu corpo inteiro travou, porque eu sabia exatamente o que podia ser, mas eu não queria confirmar. Fiquei parado, sem respirar direito, esperando mais algum som, mas não veio, só silêncio, pesado. Eu caminhei até a porta, devagar, cada passo calculado, segurei a maçaneta e abri, lentamente. O corredor estava escuro, parado, mas quando meus olhos se ajustaram, eu vi. A cadeira não estava mais no centro, ela estava encostada na parede, como se alguém tivesse aberto espaço, como se alguém precisasse passar. E naquele momento não tinha mais explicação. Eu não estava sozinho. Depois da cadeira, acabou qualquer dúvida. Aquilo não era impressão, não era cansaço, não era clima do lugar. Tinha alguém ali, ou tinha estado ali. E naquele momento, eu precisei decidir. Ou eu saía correndo, ou eu confirmava. E foi aí que eu errei, porque eu resolvi procurar. Eu voltei para a cozinha, olhei em volta. Peguei a faca maior que tinha na gaveta. Não para usar, mas para não me sentir totalmente vulnerável. Meu coração já estava mais acelerado agora, mas minha cabeça estava clara. Muito clara, porque o medo, quando vira certeza, muda, ele deixa de ser pânico e vira foco. Eu comecei pelo básico, porta dos fundos, fechada, trancada por dentro. Janela da cozinha, fechada também, sem sinal de arrombamento, tudo aparentemente intacto. Mas isso só piorava, porque significava uma coisa: se alguém entrou, já estava aqui antes de mim, ou nunca saiu. Eu subi para o quarto de novo, mais devagar agora, prestando atenção em cada detalhe, cada som, cada sombra, nada. Silêncio total, mas não vazio. Presença, e isso era pior. Eu fui direto para o armário, o mesmo que eu tinha aberto antes. Respirei fundo e abri, rápido, nada, só roupas de cama, toalhas, normal. Mas quando eu fui fechar, eu vi, no fundo, quase escondido, algo que não estava ali antes, um pedaço de tecido escuro, amassado. Eu puxei, devagar, e meu estômago gelou. Era uma camiseta, mas não era do Airbnb, não era padrão, não era nova, era usada, suja e levemente úmida, como se alguém tivesse tirado recentemente. Meu coração começou a bater mais forte, porque aquilo não fazia sentido nenhum. Eu segurei a camiseta, olhando, tentando entender, e então veio o cheiro, fraco, mas presente, suor e algo mais, algo metálico. Eu soltei na hora, como se tivesse queimado, e dei um passo para trás, porque aquilo era prova. Alguém esteve ali, pouco tempo antes de mim. E então veio o detalhe que acabou com qualquer tentativa de calma. Eu olhei para o chão do armário, mais atento agora, e vi marcas leves, mas claras, como arranhões, na madeira, paralelos, repetidos, como se alguém tivesse ficado ali dentro, por um tempo, se movendo, esperando. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não era só presença, era esconderijo. E naquele momento, um pensamento veio, pesado, direto e impossível de ignorar. E se, quando eu cheguei, alguém já estava dentro daquela casa, me observando, desde o começo? Depois do armário, eu não conseguia mais ignorar. Aquilo não era só alguém que entrou, era alguém que ficava ali, que conhecia a casa, que sabia exatamente onde se esconder. E isso mudou tudo, porque significava uma coisa: a casa não era segura. E talvez
nem fosse o que parecia ser. Eu saí do quarto, mais atento agora, muito mais. Cada passo lento, ouvindo, observando, tentando perceber qualquer detalhe fora do lugar. E foi aí que comecei a notar coisas pequenas, mas erradas. O corredor parecia mais longo do que antes. Não muito, mas o suficiente para dar aquela sensação estranha. Como se não fosse exatamente o mesmo espaço. A parede da sala tinha uma parte ligeiramente diferente. Um tom mínimo, quase imperceptível, mas não igual ao resto. E aquilo não parecia defeito, parecia remendo. Meu coração acelerou, porque isso significava uma coisa: mudança, construção ou adaptação. Eu fui até essa parte da parede, devagar. Encostei a mão e senti oco, muito mais oco do que o resto. Meu corpo inteiro gelou, porque agora não era sensação, era estrutura. Eu bati de leve, som abafado, diferente, errado. E então, eu fui até a cozinha, peguei um talher e voltei. Não com pressa, mas decidido. Porque naquele ponto, eu precisava ver. Eu encostei o metal na parede e pressionei. Nada, mais forte, nada. E então, um ponto cedeu. Levemente, quase nada, mas suficiente. Meu coração disparou e eu empurrei. Mais uma vez. E a parede afundou um pouco, como se tivesse espaço atrás. Eu recuei na hora, porque aquilo confirmava tudo. Tinha algo ali. E então veio o som. Do outro lado, muito baixo, mas impossível de ignorar. Respiração, lenta, controlada, parada, esperando. Meu corpo congelou, porque aquilo não era antigo, não era marca, não era vestígio, era presença, agora. E então, algo pressionou de volta, do outro lado da parede, no mesmo ponto onde minha mão estava. Devagar, como se soubesse exatamente onde eu estava. E naquele momento não restava dúvida nenhuma. Não era só alguém dentro da casa, era alguém me acompanhando por trás, desde o começo. Depois que algo pressionou de volta, na parede, eu não pensei mais. Acabou a curiosidade, acabou qualquer tentativa de entender. Aquilo não era um erro, não era um detalhe estranho, era alguém, ali, muito perto e consciente de mim. Eu recuei, devagar no começo, depois rápido, virando o corpo, indo direto para a porta, sem olhar para trás, sem ouvir mais nada. Só sair. Minha respiração estava descontrolada agora, coração batendo forte demais, mãos suando, mas dessa vez não tinha dúvida. Eu precisava ir embora, agora. Eu cheguei na porta, segurei a maçaneta, girei nada, travada. Meu corpo inteiro gelou. Porque eu sabia, eu não tinha trancado. Eu tentei de novo, mais força, nada. A porta não abria, como se estivesse presa ou segurada. Do outro lado, eu dei um passo para trás, o coração disparando, tentando pensar. Calma, calma. Talvez estivesse emperrada, talvez fosse velha, qualquer coisa. Mas então, eu ouvi o som, bem leve, vindo da parede, correndo, acompanhando, como se tivesse vindo junto comigo. Meu sangue gelou, porque aquilo não estava parado. Aquilo se movia. Eu virei devagar, olhando para o corredor. E naquele momento, eu vi algo que não deveria existir. A parede. A mesma parede oca tinha uma leve deformação, como se algo estivesse pressionando por dentro, deslizando, acompanhando o meu movimento, parando. Quando eu parava, meu corpo inteiro travou, porque aquilo não era só alguém escondido, era alguém usando a casa, como se fosse parte dela. E então veio o som mais próximo, respiração. Agora, do outro lado da porta, meu coração quase parou, porque significava uma coisa: aquilo chegou antes de mim. Eu nem tinha ouvido passos, nem tempo suficiente, mas estava lá, esperando. E então, a maçaneta se mexeu.
devagar, sozinha, descendo, como se alguém estivesse tentando abrir de fora para dentro. Quando a maçaneta desceu, sozinha, eu parei de respirar, de verdade. Meu corpo travou completamente, porque naquele momento não tinha mais dúvida. Tinha alguém do outro lado e não estava tentando sair, estava tentando entrar. A maçaneta girou mais, devagar, controlada, sem pressa, como se a pessoa soubesse que eu não tinha para onde ir. E então, a porta abriu, um pouco, só o suficiente para criar uma fresta, escura, profunda, e por alguns segundos, nada aconteceu. Nenhum movimento, nenhum som, só a porta aberta como um convite ou uma ameaça. Eu dei um passo para trás, instintivo, segurando a faca com mais força, sem saber se aquilo ajudaria em alguma coisa. E então, eu vi, primeiro, uma mão entrando pela fresta, devagar, dedos longos, magros, sujos, unhas curtas, irregulares, como se tivessem sido roídas ou arrancadas. Meu coração disparou, mas eu não consegui me mexer, porque aquilo não estava com pressa. A mão segurou a porta e abriu mais, revelando o braço, coberto por uma camisa velha, escura, a mesma cor da camiseta que eu encontrei. E então, o rosto apareceu, parcial, só metade iluminada pela luz da casa. E foi o suficiente. Era um homem, mas errado, muito magro, pele pálida demais, olhos fundos, fundos ao ponto de parecerem afundados no rosto. Mas o pior não era a aparência, era o olhar, fixo, direto em mim, sem piscar, sem expressão, como se ele já estivesse me olhando há muito tempo, antes mesmo de eu perceber. E talvez estivesse mesmo. Ele não entrou de imediato, só ficou ali, parado, observando, respirando devagar, como se estivesse decidindo. E então, ele deu um passo para dentro, sem tirar os olhos de mim. A porta abriu completamente e eu vi o resto dele, magro demais, roupas sujas, pés descalços, como se nunca tivesse saído dali, como se vivesse dentro daquela casa, escondido entre as paredes, esperando. Meu corpo finalmente reagiu. Eu levantei a faca, tremendo, sem saber se ia usar, mas precisava fazer alguma coisa. Fica aí, minha voz saiu fraca, quebrada, mas ele não respondeu. Não falou nada, só inclinou levemente a cabeça, como se estivesse me analisando. E então, um sorriso, pequeno, lento, errado, apareceu no rosto dele. Não era um sorriso normal, era reconhecimento. E ele finalmente falou, a voz baixa, arranhada, como alguém que quase não usa. Você demorou para perceber. Meu sangue gelou, porque aquilo confirmava tudo. Ele já estava ali, desde o começo, me observando, testando, esperando. E naquele momento, eu entendi. Eu não tinha entrado naquela casa por acaso. Quando ele disse aquilo, você demorou para perceber, meu corpo inteiro travou, não pelo que ele era, mas pelo que aquilo significava. Ele não estava improvisando, ele estava acompanhando. Desde o começo, eu ainda segurava a faca, apontada para ele. Mas agora, já não parecia suficiente, porque aquilo não era só alguém invadindo, era alguém que já me conhecia ali dentro. Ele deu mais um passo, devagar, sem pressa, como se soubesse que eu não ia atacar, ou que não adiantaria. E então, ele começou a falar, calmo, baixo, quase íntimo. Você entrou, olhou a sala primeiro. Meu coração disparou, porque era exatamente o que eu tinha feito. Mas eu não disse nada, não reagi, só fiquei ali, tentando não demonstrar. Mas ele continuou. Parou perto do sofá, ficou alguns segundos olhando o celular e depois foi até a cozinha. Minha mão começou a tremer mais forte, porque aquilo não era suposição, era sequência exata. Ele estava descrevendo cada movimento meu. E então,
Ele inclinou levemente a cabeça, como se lembrasse de algo, e disse: "Você abriu o armário rápido demais." Meu estômago virou, na hora, porque aquilo não tinha como ele adivinhar. Ninguém veria aquilo de fora, ninguém ouviria, a não ser que estivesse ali, dentro, muito perto, observando. Ele deu mais um passo, agora mais perto da luz, o suficiente para eu ver melhor o rosto. E isso foi pior, porque ele não parecia assustado, nem agressivo. Ele parecia confortável, como alguém que está no próprio espaço. E então ele falou algo que acabou comigo, algo que eu não tinha contado, que ninguém poderia saber. "Você ficou parado no quarto quando sentiu que tinha alguém olhando." Meu coração disparou forte, porque aquilo foi exatamente o momento, o primeiro, o instante em que tudo começou. E ele sabia. Ele não estava vendo só meus movimentos, ele estava vendo minhas reações. E então ele sorriu de novo, mais leve, quase satisfeito, e disse: "Eu gosto desse momento." Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não era só observação, era preferência. Ele gostava de ver, gostava de acompanhar, gostava de esperar, até a pessoa perceber. E então veio a frase que fez tudo piorar, a que tirou qualquer sensação de controle que ainda restava. Ele olhou direto nos meus olhos, sem piscar, e disse: "Nem todo mundo percebe." Silêncio, pesado, denso. E naquele momento, eu entendi. Eu não era o primeiro. Quando ele disse: "Nem todo mundo percebe", o silêncio ficou pesado, denso, como se a casa inteira estivesse escutando junto. Eu ainda segurava a faca, mas agora minha mente estava tentando entender, não fugir, entender, porque aquilo já tinha passado do ponto do pânico, virou realidade. Como? Minha voz saiu baixa, quase sem força. "Como você faz isso?" Ele não respondeu na hora, só me olhou, como se estivesse avaliando se eu merecia saber. E então, ele respirou fundo, devagar, e falou: "Você quase encontrou." Meu coração bateu mais forte, porque eu sabia exatamente do que ele estava falando. A parede, o som oco. Ele viu, ele estava ali. Quando eu bati, quando eu encostei, quando eu quase abri. E isso fez meu estômago gelar. Ele deu mais um passo, agora já dentro da casa, sem pressa, sem medo, e apontou levemente com o queixo para o corredor. Não é só ali. Meu corpo inteiro ficou tenso, porque aquilo mudava tudo. Não era um esconderijo, era um sistema. Ele começou a andar, devagar, passando por mim, sem encostar, mas perto o suficiente para eu sentir o cheiro, suor, fechado, antigo, como alguém que vive em lugar sem ar. Ele foi até a parede, a mesma, e encostou a mão, no ponto exato, sem procurar, sem hesitar, e pressionou. A parede cedeu, muito mais fácil do que antes, abrindo um espaço estreito, escuro, apenas o suficiente para alguém passar. Meu coração quase parou, porque aquilo não era improvisado, era feito, pensado, construído. Ele olhou para mim e disse: "Tem outras." Minha respiração ficou irregular, porque agora eu não sabia mais onde era seguro. Parede, corredor, quarto, qualquer lugar. Podia ter alguém atrás. E então veio o pior. Ele falou, com uma naturalidade que não combinava com nada daquilo: "Eu fico aqui há um tempo." Um tempo. Não disse quanto, mas o jeito que falou não parecia dias, nem semanas. Parecia muito mais. E então ele completou: "O dono não vem muito." Meu sangue gelou, porque aquilo explicava tudo. O preço, o isolamento, a casa pronta demais. Aquilo não era coincidência, era oportunidade. Ele continuou: "Às vezes eu saio, às vezes eu fico." Pausa. Olhou direto para mim. "Depende de quem vem." Meu coração travou, porque aquilo
Não era só invasão, era escolha. Ele escolhia ficar, escolhia observar, escolhia quando aparecer. E então, ele disse algo baixo, quase como se estivesse lembrando. Teve um que nem percebeu. Silêncio, pesado, sufocante. E ele sorriu de novo. Leve, errado. Ficou 2 dias. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não era só sobre mim. Aquilo já tinha acontecido antes, mais de uma vez, e talvez terminado de formas que ninguém nunca soube. Depois que ele disse aquilo, depende de quem vem, eu entendi uma coisa: eu não podia reagir no impulso. Se eu corresse, se eu tentasse atacar, eu não sabia o que ele faria, mas ele parecia saber exatamente o que eu ia fazer. Então eu fiz o contrário. Eu abaixei um pouco a faca, não totalmente, mas o suficiente para parecer menos ameaça, menos imprevisível. Você mora aqui? Perguntei, tentando manter a voz estável, tentando parecer curioso, não desesperado. Ele inclinou a cabeça, como se a pergunta fosse irrelevante, mas respondeu: mais do que você. Aquilo não ajudou, mas também não piorou. Era a resposta de alguém que não se via como invasor. E isso era perigoso, muito mais do que alguém que sabe que está errado. Eu dei um passo lateral, devagar, quase imperceptível, aproximando do corredor, da cozinha, da saída dos fundos. Qualquer coisa, qualquer opção, mas antes mesmo de completar o movimento, ele falou, sem olhar para baixo, sem desviar os olhos de mim: não funciona. Meu corpo travou, porque ele não perguntou, ele afirmou, ele sabia. Eu fiquei em silêncio, mas ele continuou: você vai tentar sair pela cozinha. Pausa, curta, ou pela janela. Meu coração disparou, porque eram exatamente as 2 opções que eu estava considerando. E eu não tinha demonstrado, não de forma clara, mas ele já tinha antecipado. E então, ele deu um passo, lento, mas suficiente, para cortar a distância entre nós, não encostando, mas reduzindo espaço, controle. Todo mundo tenta isso. A voz calma, sem pressa, como se estivesse explicando algo simples, algo repetido. Meu corpo começou a suar frio, porque aquilo não era improviso, era padrão, rotina, experiência. Ele já tinha passado por aquilo antes, mais de uma vez. E então veio a frase que mudou tudo, a que tirou qualquer chance de blefar. Você já mandou mensagem para alguém? Meu coração falhou uma batida. Porque sim, eu tinha tentado. Antes, quando peguei o celular, e não consegui sinal. Mas eu não falei isso, não mostrei, e mesmo assim ele sabia. Ele deu um pequeno sorriso, quase imperceptível, e disse: aqui não pega. Silêncio, pesado, sufocante. E então, ele completou, baixo: eu gosto disso. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não era só controle físico, era isolamento total, sem ajuda, sem saída, sem comunicação. E então veio o pior momento. Ele deu mais um passo, agora mais perto do que antes, o suficiente para eu ver melhor os olhos, cansados, mas atentos, muito atentos, e disse: agora você está pensando em correr. Pausa. Olhou para minha mão, para a faca, e voltou para o meu rosto, ou tentar alguma coisa. Meu coração disparou, porque ele estava certo, de novo, sempre certo. E naquele momento, eu percebi algo que me deu mais medo do que qualquer outra coisa até agora. Eu não estava reagindo. Eu estava seguindo um padrão que ele já conhecia. Quando ele disse: você está pensando em correr, eu entendi. Qualquer coisa previsível já estava perdida. Correr, porta, janela, faca. Ele já tinha visto tudo isso antes. Já sabia como reagir. Então eu fiz nada disso. Eu abaixei a faca, completamente, soltei no chão. O som seco ecoou na casa, e aquilo fez ele parar. Pela primeira vez,
De verdade. O olhar mudou. Pouco, mas mudou. Não era mais só controle, era atenção. Real. Eu levantei as mãos, devagar, sem agressividade, sem defesa, e falei: eu não vou correr. Minha voz ainda tremia, mas eu mantive, firme o suficiente para não parecer mentira. Ele ficou em silêncio, observando, processando, como se aquilo não estivesse no padrão, e não estava. Você pode ficar com a casa. Eu continuei, dando mais um passo para trás, sem tirar os olhos dele. Eu só vou sair. Silêncio, pesado. E aí veio a mudança, pequena, mas decisiva. Ele franziu levemente a testa. Confusão, não medo, mas quebra. Porque aquilo não encaixava no que ele conhecia. Não funciona assim, ele disse, mais baixo agora, menos seguro. E isso foi a primeira brecha. Eu aproveitei, na hora. Então como funciona? Perguntei, direto, sem hesitar. Ele não respondeu, mas também não avançou. E isso já era diferente, porque antes ele controlava o ritmo. Agora ele estava pensando. E foi aí que eu fiz a segunda coisa, que quebrou tudo. Eu sentei, no chão, devagar, sem olhar para a saída, sem olhar para o corredor, sem procurar fuga. Só parei. E isso desorganizou ele completamente, porque aquilo não era comportamento de fuga, não era padrão de vítima, era imprevisível. Ele ficou parado, me olhando, por mais tempo do que antes. E então, deu um passo, mas não para frente, para o lado, inseguro, como se estivesse recalculando. E aquilo foi a primeira vez que eu senti algo diferente. Não controle, não domínio, mas falha. E então, ele falou, mais baixo do que antes, quase incerto: você devia ter corrido. Meu coração bateu forte, porque aquilo soava diferente, como se o jogo tivesse saído do controle dele. E foi aí que eu entendi. Ele não era invencível, ele só estava acostumado com pessoas previsíveis. E naquele momento, pela primeira vez, eu não estava sendo. Depois que ele disse, você devia ter corrido, o silêncio mudou. Não era mais aquele silêncio controlado, calculado. Agora era instável. Eu ainda estava sentado no chão, sem me mexer, sem olhar para a saída, mas totalmente atento. Porque agora, o perigo tinha mudado de forma. Antes, ele sabia exatamente o que fazer. Agora, não. E isso era pior. Ele começou a andar, devagar, mas não em linha reta, não com objetivo claro. Era irregular. Um passo, parava, outro, mudava de direção. Como se estivesse pensando alto, tentando reorganizar algo que quebrou. Meu coração estava acelerado, mas minha mente, não. Eu sabia que qualquer reação errada podia ativar algo nele. Então eu fiquei, quieto, observando, esperando. E então ele parou, de repente. Olhou direto para mim, mas não como antes. Agora tinha algo diferente. Irritação, não agressividade ainda, mas frustração. Você não está fazendo certo. A voz saiu mais seca, mais dura, como alguém que perdeu o controle de uma situação que conhece bem. Eu não respondi, não na hora. Deixei o silêncio trabalhar. E isso piorou, porque ele precisava de resposta, de reação, de padrão. E eu não estava dando. Ele deu um passo mais rápido, na minha direção. Meu corpo reagiu na hora, instinto puro. Mas eu segurei, não levantei, não recuei, só fiquei. E isso fez ele parar de novo. Muito perto agora, perto demais. Eu conseguia ouvir a respiração dele, mais pesada do que antes, menos controlada. E então, ele falou mais baixo, mas mais tenso. Você acha que isso muda alguma coisa? Meu coração disparou, porque agora não era mais observação, era confronto. Eu respirei fundo e respondi, você quer que eu tenha medo? Silêncio.
curto, mas intenso. E aquilo atingiu, na hora. Eu vi, no olhar, na expressão. Ele não esperava aquilo. Ele queria reação automática, pânico, fuga, desespero. Não, clareza. E então veio a quebra final dele, pequena, mas suficiente. Ele sorriu, mas dessa vez não era o mesmo sorriso. Não era calmo, não era controlado, era forçado, desorganizado. E isso foi muito mais assustador, porque aquilo não era mais um padrão, era impulso. E ele falou, baixo, quase como se estivesse tentando convencer a si mesmo. Todo mundo tem. Meu corpo gelou, porque aquilo soava como insistência, como necessidade. E então ele se aproximou mais um pouco, o suficiente para quebrar completamente a distância segura, e disse, só demora. Meu coração disparou, porque naquele momento eu entendi uma coisa. Ele não tinha perdido o controle completamente. Ele só estava tentando recuperar, e quando conseguisse, seria pior do que antes. Quando ele disse, só demora, eu entendi. Aquilo não tinha acabado, eu só tinha atrasado. Ele estava voltando, se reorganizando, se encaixando de novo naquele padrão que eu tinha quebrado por alguns segundos. E quando encaixasse, eu não teria outra chance. Ficar parado não era mais estratégia, era espera, e espera favorecia ele. Meu coração começou a bater mais forte, mas dessa vez não era só medo, era decisão. Eu precisava fazer algo, algo que não fosse previsível, mas que também funcionasse. Eu olhei rápido ao redor, sem virar a cabeça completamente, só o suficiente para mapear. Cozinha, corredor, quarto, parede falsa, saída, bloqueada, ou pelo menos não confiável. E então eu entendi. O problema não era só ele, era a casa. A casa dava vantagem para ele, esconderijos, passagens, pontos cegos. Se eu continuasse ali dentro, eu estava jogando no terreno dele. E naquele momento, a decisão ficou clara. Eu precisava sair, não pela porta, não pela janela, mas criando uma saída. Antes que ele percebesse, antes que ele voltasse totalmente ao controle, eu respirei fundo e fiz parecer que nada tinha mudado, que eu ainda estava ali, parado, preso, mas por dentro eu já tinha decidido. E então eu me mexi, rápido, direto, sem aviso. Levantei do chão de uma vez e corri para a cozinha, sem olhar para trás, sem hesitar. Dessa vez, não tinha plano B, só ação. Eu ouvi o movimento dele atrás de mim. Imediato, reação instintiva, mais rápido do que antes. Ele também correu, mas eu já estava na cozinha e fui direto para a gaveta, não pela faca, mas por outra coisa. Pano, álcool, isqueiro. Meu cérebro conectou tudo na hora, sem pensar, só fazer. Eu joguei o pano no chão, derrubei álcool por cima, minhas mãos tremendo, mas funcionando, e acendi. O fogo subiu rápido, mais do que eu esperava, espalhando luz, calor, mudando o ambiente, quebrando a lógica da casa. E isso fez ele parar, na entrada da cozinha, pela segunda vez. Mas agora não era confusão, era outra coisa, algo mais bruto, mais direto, raiva, real, porque o fogo não estava no padrão dele, não estava no controle dele. E pela primeira vez, eu vi algo claro no rosto dele, medo, não de mim, mas de perder o espaço, o lugar, o sistema. E naquele momento eu entendi, eu não precisava vencer ele, eu precisava tirar o ambiente dele. O fogo subiu rápido demais, muito mais do que eu esperava. O pano pegou e em segundos já estava alcançando o chão, o armário, a madeira seca. O calor veio forte, imediato, e com ele o cheiro, queimando, espalhando, tomando o ar. Meu coração disparou, porque aquilo tinha saído do controle. Não era mais só uma distração, era risco real. Para mim também, mas mesmo assim, eu não parei. Eu dei um passo para trás, observando ele, na entrada da cozinha, parado, imóvel, mas diferente, muito diferente. O olhar não era mais calculado, nem curioso, era
fixo, tenso, como se estivesse decidindo algo rápido demais. E então, ele se moveu, de uma forma que eu não tinha visto ainda. Rápido, direto, sem aquele controle estranho de antes. Agora, era impulso. Ele avançou. Mas não para mim, para o fogo. Meu corpo travou por um segundo, porque aquilo não fazia sentido. Ele se abaixou, tentando apagar, com as mãos, com o corpo, sem se importar, como se aquilo fosse mais importante do que me pegar. E foi aí que eu entendi. Aquilo não era só o esconderijo dele, era tudo. Era o controle, a vantagem, a segurança. Sem a casa, ele não era nada daquilo. E isso me deu a única chance. Eu virei, corri, dessa vez, sem olhar para trás, sem pensar em estratégia. Só sair. Eu passei pelo corredor, rápido, mas algo mudou. A fumaça começou a se espalhar, mais rápido do que eu imaginava, ardendo nos olhos, fechando a visão, dificultando a respiração. E então veio o som, atrás de mim. Passos, rápidos, desorganizados, correndo. Ele tinha desistido do fogo ou terminado rápido demais. Meu coração disparou ainda mais, porque agora ele estava atrás de mim, sem esconderijo, sem parede, sem controle, só correndo. E isso era pior, muito pior. Eu cheguei na porta, a mesma, a que não abria antes, segurei a maçaneta, girei, travada. De novo, meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não podia estar acontecendo. Não de novo. Eu puxei, com força, nada. Bati, nada. E então, eu ouvi, atrás de mim, muito perto agora, respiração pesada, descontrolada, quase em cima de mim, e uma voz, baixa, mas totalmente diferente de antes, sem calma, sem controle, só urgência. Você não vai sair. Meu coração disparou, porque agora não era mais jogo, não era padrão, era decisão. E naquele momento eu percebi, se eu não fizesse algo agora, eu não sairia daquela casa. Quando ele disse, você não vai sair, eu senti, atrás de mim, muito perto, perto demais, o calor da respiração dele, irregular, pesada, quase encostando no meu pescoço. Meu corpo travou por um segundo, instinto puro, mas não tinha mais tempo. Eu virei, rápido, no limite, e vi, de perto, muito perto, o rosto dele não era mais o mesmo. Não era aquele olhar calmo, observador. Agora era aberto, tenso, desorganizado, como alguém que perdeu completamente o controle e só quer resolver na força. Ele avançou, sem aviso, sem pausa, direto, e eu reagi no instinto, empurrei, com tudo, as duas mãos no peito dele. O impacto fez ele recuar um passo, só um, mas foi o suficiente. Eu me joguei para o lado, desviando, sentindo o braço dele passar raspando, tentando me pegar. Rápido demais, forte demais. Eu caí no chão, o impacto tirou o ar, mas eu não parei, rolei, afastei, tentando ganhar espaço, qualquer espaço, mas ele veio de novo, sem hesitar, sem parar, agora, sem padrão nenhum, só ataque. Ele tentou me agarrar pelo braço, eu puxei, escorreguei, mas senti os dedos dele fechando por um segundo, força absurda, muito mais do que parecia. Eu chutei, desesperado, acertando a perna dele, não para derrubar, mas para soltar. Funcionou. Por um instante, e eu usei, levantei, tropiquei, mas segui, sem direção, só longe. A fumaça estava pior agora, espessa, queimando os olhos, dificultando tudo, visão, respiração, coordenação. E isso deveria me prejudicar mais do que ele. Mas não, porque ele conhecia a casa, mesmo sem ver. Ele se movia melhor, mais rápido, mais direto. Eu bati na parede. Perdi o equilíbrio e antes de recuperar, ele me alcançou, dessa vez, de verdade. A mão fechou no meu braço, forte, sem chance de escapar fácil. Meu coração disparou, porque agora não era mais tentativa, era contato, real. E ele puxou,
brusco, me trazendo de volta, para perto, muito perto, o suficiente para eu ver o rosto dele de novo, suado, tenso, olhos abertos demais. E uma coisa, né, que não estava ali antes, desespero, não só raiva, desespero, como se perder aquele momento significasse algo maior. E então ele disse, baixo, quase sem ar: "Você não entende." Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não era mais só sobre me pegar, era necessidade, e naquele momento eu percebi. Se ele me segurasse mais alguns segundos, acabava. Quando ele disse, "Se você não entende", segurando meu braço, forte demais, eu soube. Se eu tentasse puxar, se eu tentasse lutar força com força, eu ia perder. Ali, naquele segundo. E não tinha tempo para pensar certo. Não tinha tempo para estratégia. Só instinto. Eu olhei rápido, tudo borrado pela fumaça, ardendo nos olhos. Mas ainda dava para ver, o suficiente. E então, eu fiz. Sem pensar duas vezes. Sem planejar. Só fiz. Eu me joguei para frente. Contra ele. Com tudo. Ele não esperou. De novo. O corpo dele recuou um pouco. Instinto. Reação. E naquele microsegundo, eu levei a mão livre, direto no rosto dele, sem técnica, sem precisão, só força, acertando os olhos, empurrando, arranhando, qualquer coisa, para quebrar o contato. Ele soltou, na hora, um reflexo involuntário, e isso foi o suficiente. Eu me puxei para trás, violento, bruto, sentindo o braço arder, mas livre, livre. Eu não pensei, eu não parei, eu corri, de novo. Mas dessa vez, sem tentar a porta, sem repetir erro. Eu fui direto para a parede, a mesma, a falsa, a que ele usava. Meu coração batendo no limite, minha respiração falhando. Mas eu cheguei, bati, procurei, desesperado, o ponto, o encaixe. Nada, nada, nada. Não, minha voz saiu quebrada. Mas aí, cedeu. Um ponto, pequeno, mas cedeu. Eu empurrei, com tudo. E a abertura apareceu, estreita, escura, errada, mas era a saída. Ou pelo menos, não era ele. E naquele momento, eu não pensei nas consequências. Eu não pensei no que tinha lá dentro. Eu não pensei em nada. Só entrei, forçando o corpo, raspando nos lados, passando por um espaço que claramente não era feito para conforto. Atrás de mim, o som, ele vindo, rápido, muito rápido, e uma frase, desesperada, pela primeira vez: "Não entra aí." Meu sangue gelou, porque aquilo não era ameaça, era aviso, e eu já estava dentro. Assim que eu entrei, o ar mudou, na hora, mais quente, mais pesado, sem circulação, sem espaço para respirar direito. Eu mal consegui me virar, o espaço era estreito demais, feito para passar, não para ficar. Atrás de mim, eu ouvi ele chegando. Mas não entrou, parou na abertura. E isso foi pior, porque significava uma coisa. Ele não estava com medo de mim, ele estava evitando. Eu fiquei imóvel, por um segundo, tentando enxergar, mas ali dentro não tinha luz, só sombras e o cheiro, muito mais forte agora, suor, mofo e algo pior, algo parado, antigo. Eu puxei o celular, a mão tremendo, liguei a lanterna e a luz revelou. A parede não era só parede, era um corredor, estreito, correndo por trás da casa inteira, com aberturas pequenas, fendas, olhos invisíveis, posicionados exatamente nos pontos certos. Sala, cozinha, quarto, tudo podia ser visto dali, sem ser visto. Meu estômago virou, porque aquilo não era improviso, era sistema, construído, pensado, usado, por muito tempo. E então eu virei a luz, mais para frente, e vi o pior, no chão. Não era só poeira, não era só sujeira, eram marcas, colchões finos, garrafas vazias, comida velha, restos, vida. Alguém vivia ali dentro, entre as paredes, observando, esperando. Mas não era só isso. Porque tinha mais, muito mais. Eu dei um passo, devagar,
e a luz revelou algo que fez meu corpo inteiro gelar. Na parede interna tinham riscos, marcas feitas com força, repetidas, como contagem. Linhas, agrupadas, de 5 em 5, uma ao lado da outra, muitas, demais. Meu coração disparou, porque aquilo não era decoração, era registro, tempo, dias, semanas, talvez meses ou mais. E então eu entendi. Ele não só se escondia ali, ele vivia ali e observava cada pessoa que passava, cada movimento, cada rotina, e escolhia quando sair. Atrás de mim, a voz dele, baixa, tensa, diferente de antes. Eu disse para não entrar. Eu virei a cabeça. Devagar, a lanterna iluminando parcialmente a entrada. Ele ainda estava ali, mas não cruzava, não avançava. E isso confirmava tudo. Aquele lugar não era só vantagem, era limite, e eu tinha cruzado. E então ele disse algo que mudou completamente o que eu achava que estava acontecendo. Algo baixo, quase como um aviso real. Agora você viu. Pausa, pesada, e ele completou. Eles não gostam quando alguém vê. Meu sangue gelou, porque aquilo não incluía só ele. Quando ele disse, eles não gostam quando alguém vê, meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não fazia sentido, não no começo, mas começou a fazer rápido demais. Eu não respondi, não perguntei, só fiquei ali, parado, com a lanterna tremendo na mão, tentando entender se aquilo era ameaça ou aviso. E então veio o som, não dele, não vindo da entrada, mas de dentro, mais fundo, no corredor estreito, um arrasto, lento, seco, como algo se movendo contra a madeira. Meu coração disparou, porque aquilo não estava ali antes, ou eu não tinha percebido. Eu virei a lanterna, apontando para o fundo do corredor. A luz tremia, mas iluminava o suficiente. Nada, só o espaço apertado, escuro, sufocante. Mas o som continuava, mais próximo agora, arrastando, parando, arrastando de novo, irregular, errado, atrás de mim. O homem não entrou, nem se moveu, só disse, baixo, quase sem voz, fica parado. E aquilo foi a coisa mais estranha até agora, porque ele não estava mandando, ele estava avisando. Meu corpo inteiro travou, porque pela primeira vez ele não parecia no controle. E então eu vi, no limite da luz, algo mudou, uma sombra, não como as outras, mais densa, mais lenta, se formando onde não deveria ter nada. Meu coração começou a bater tão forte que eu senti no pescoço, porque aquilo não era ele, não era humano, não era alguém escondido, era outro. E então o som parou. Total, silêncio absoluto, pesado, como se o ar tivesse parado junto. E nesse silêncio, eu ouvi algo que não vinha de fora, nem de trás, mas de dentro, muito perto. Respiração, não a dele, mais lenta, mais profunda, mais errada, como se não estivesse sincronizada com o corpo. Meu corpo inteiro congelou, porque aquilo estava muito perto, perto demais. E então, a luz da lanterna falhou, piscou, uma vez, duas, e no terceiro, eu vi, por um segundo, só uma forma, muito próxima, curvada, grande demais para o espaço e completamente silenciosa. A luz voltou, nada, mas não era alívio, porque agora eu sabia, não era só ele, nunca foi. Atrás de mim, a voz dele, quase um sussurro. Agora corre. Quando ele disse, agora corre, eu não pensei. Meu corpo reagiu antes, instinto puro. Eu virei, me joguei na direção da abertura, sem olhar para trás, sem tentar entender, porque naquele momento não importava mais o que era aquilo, só sair. Eu passei pela entrada, raspando nos lados, quase travando, mas consegui. Caí no chão da casa, respiração descontrolada, pulmão queimando, mas levantei na hora, porque o som veio junto.
Mais rápido agora, muito mais rápido, correndo, arrastando, se aproximando, sem padrão, sem ritmo, só vindo. E isso era pior do que qualquer coisa até agora. Eu corri, sem direção clara. Sala, corredor, tudo estava diferente. A fumaça já tinha tomado parte da casa. A luz estava mais fraca, piscando, sombras maiores, erradas. E então, algo bateu atrás de mim, forte, contra a parede, como se tivesse saído de dentro. Meu coração disparou, porque aquilo não era humano, não era movimento de alguém correndo, era força demais. Eu não olhei, não podia olhar, eu só corri, direto para frente. E dessa vez, eu tentei a porta de novo, a mesma, a única saída. Segurei a maçaneta, girei e ela cedeu. Meu corpo travou por 1 milésimo, porque aquilo não fazia sentido. Antes não abria, agora abria. Mas eu não pensei. Eu puxei com tudo. A porta abriu, o ar frio entrou e eu saí, sem olhar para trás, sem parar, só correndo, correndo até não sentir mais as pernas, até o ar faltar, até o corpo não aguentar. E só então eu parei. Muito longe da casa, ou pelo menos longe o suficiente. Eu me virei, devagar, ainda ofegante, e vi a casa, parada, silenciosa, mas diferente. A fumaça não estava saindo. Não tinha fogo visível, nada, como se nada tivesse acontecido. Mas então, um detalhe, na janela, por um segundo, algo se moveu, rápido, sumiu, e logo depois, outro, em outro ponto da casa, e outro, em outro. Meu sangue gelou, porque aquilo não era só um, nunca foi. E naquele momento, eu entendi. Eu não fugi de uma pessoa. Eu saí de um lugar onde algo vive. Eu fiquei parado, olhando a casa, por tempo demais, mesmo sabendo que eu devia ir embora, que devia me afastar, que devia sumir dali. Mas o corpo não obedecia direito. Era como se uma parte de mim ainda estivesse presa naquele lugar. Eu respirei fundo, várias vezes, tentando voltar para a realidade, para o normal. Mas nada parecia normal, nada. Eu peguei o celular, mão tremendo, e olhei, sem sinal. De novo, mesmo fora da casa, mesmo longe, meu coração apertou, porque aquilo não fazia sentido. Eu andei mais rápido agora, quase tropeçando, saindo da estrada, tentando ganhar distância de verdade. E então, o sinal voltou, do nada, como se tivesse sido liberado. Meu peito aliviou na hora. Eu abri o aplicativo, tentei pedir ajuda, mas antes, algo chamou minha atenção. A câmera, ainda aberta, gravando, desde quando eu tinha usado antes. Eu não lembrava de ter parado. Meu coração desacelerou por um segundo, porque aquilo podia provar tudo. Eu abri o vídeo, passei rápido, cenas tremidas, casa, corredor, quarto, e então eu parei, num ponto específico, o quarto, o momento em que eu estava sozinho, ou achava que estava. Meu corpo inteiro gelou, porque atrás de mim, na gravação, tinha movimento. Não claro, não direto, mas suficiente. Uma forma passando rápido, muito perto, dentro do quarto. Muito antes de eu perceber qualquer coisa, muito antes de tudo começar. Meu coração disparou, porque aquilo provava, ele já estava ali, desde o início. Mas então veio o detalhe final, o que destruiu qualquer sensação de alívio. Eu avancei mais o vídeo, até o momento em que eu entrei na parede. A imagem ficou ruim, escura, mas ainda dava para ver eu entrando, desaparecendo, e depois alguns segundos de vazio. Nada. Silêncio. Até que algo apareceu, devagar, na câmera, muito perto. O rosto, mas não era ele, não o homem. Era outro, mais perto, muito perto da lente, observando, direto, como se soubesse que estava sendo gravado. E então, a tela travou. O vídeo acabou. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não fazia sentido. Aquilo não deveria existir. E então veio a última coisa.
A mais simples, mas a pior. Eu senti, de novo, a mesma sensação, a primeira, a do começo. Alguém me observando. Depois de ver o vídeo, eu não fiquei mais, não tentei entender, não tentei voltar, não tentei confirmar nada. Eu só fui embora. Entrei no carro, liguei e saí dali, o mais rápido que consegui, sem olhar para trás, sem parar, sem pensar. A estrada parecia mais longa na volta, mais escura, mas eu não diminuí, não por nada, só instinto. Eu precisava colocar distância entre mim e aquela casa. E quando finalmente cheguei na cidade, luz, pessoas, movimento, o normal. Eu senti, pela primeira vez, alívio real. Eu estava fora. Acabou. Tinha que ter acabado. Eu fui direto para um hotel. Não expliquei nada, só paguei. Subi, tranquei a porta, chequei 2 vezes, 3, e sentei na cama, em silêncio, tentando processar. Mas não dava. Era demais. Então eu fiz o que qualquer pessoa faria. Tentei esquecer, dormir, seguir. E por um tempo, funcionou. Os dias passaram. Eu voltei para casa, voltei para a rotina, trabalho, rua, gente, barulho, vida. E aquilo ficou mais distante. Como se tivesse sido só um evento isolado, algo ruim, mas acabado. Até a primeira noite, em casa. Eu estava no quarto, deitado, luz apagada, silêncio, normal. E então veio a sensação, fraca, mas familiar, a mesma, exatamente a mesma. Alguém me observando. Meu coração acelerou na hora, mas eu não me movi, não virei, porque parte de mim já sabia. E mesmo assim, eu virei, devagar, olhando para o canto do quarto. Nada, claro que não, só sombra, só escuridão. Mas a sensação não foi embora, ficou ali, presente. E então eu lembrei do vídeo, do rosto muito perto da câmera, observando, como se não estivesse preso à casa, mas ligado a mim. E naquela noite, eu entendi a verdade final. Eu não saí sozinho daquele lugar.